Sejam muito bem-vindos a essa nossa conversa sobre Jesus, o Cristo, essa nossa live chamada Conversas sobre Jesus, o Cristo. Eu sou Antônio Carlos Lima e nós estamos aqui para, como diz o nome, ter uma boa conversa. Eu falo aqui no vídeo, vocês podem escrever aí no chat. Nosso objetivo aqui é aprendermos mais juntos sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre Jesus como o Cristo, como o Messias. E nosso propósito sempre é de fazer uma conversa, ou seja, uma troca de ideias aqui. Então, por isso, meu convite é que vocês deixem aqui no chat registrado seus sentimentos, suas impressões, perguntas, o que vocês tiverem a respeito do que nós vamos tratar hoje aqui, tá bom? Lembrando que as conversas sobre Jesus o Cristo não é um curso do Evangelho, é uma boa conversa entre bons amigos, entre bons irmãos, cristãos ou não importa, sejam muito bem-vindos, não importa de que igreja você seja, se você não é cristão, se você não segue de forma alguma uma religião, seja muito bem-vindo, tá bom? E também quero deixar claro, que eu sempre faço isso, de que as conversas sobre Jesus o Cristo não substitui o seu estudo pessoal do Evangelho. E não substitui também o estudo do Evangelho na igreja. Aqui nós estamos tendo uma boa conversa para, como eu disse, trocarmos ideias sobre aquilo que nós aprendemos com o nosso estudo pessoal do Evangelho, sobre o que aprendemos na igreja, mas não substitui, não deixe de estudar na igreja e principalmente também não deixe de estudar em casa, estudar o seu estudo pessoal. Essas duas coisas, estudo pessoal e estudo na igreja, são importantes, elas se completam. E aqui nós colocamos um pouquinho de chantilly com uma cerejinha em cima desse bolo, mas o que alimenta é o bolo, aqui é o que nos delicia ali, né? O chantilly com a cerejinha, tá bom? Muito bom, nós já estudamos aqui muitos capítulos, hoje vamos estudar o capítulo 18, com o título Como Quem Tem Autoridade. Tá? Nós já estamos sobre Jesus Cristo desde a pré-existência até o Sermão da Montanha que vimos na semana passada, e nós temos aprendido muito juntos sobre o Salvador Jesus Cristo e seu Evangelho, tá? E sua igreja, e esse é o nosso propósito hoje também aqui, aprendermos sobre isso. Essa é a nossa live de número 12, estamos aqui há 12 semanas juntos, gente, que coisa boa, hein? É a nossa live de número 12, e eu já havia falado numa live anterior, e vou repetir aqui. Nós vamos estudar 15 lives, hoje é a 12ª, e aí temos no próximo sábado, dia 16, a 13ª, no sábado, dia 23, a 14ª, e no sábado, dia 30, a 15ª live. E então, vamos encerrar no dia 30, essa primeira temporada de conversas sobre Jesus o Cristo. No próximo semestre, nós retomamos com a segunda temporada de lives, Conversas sobre Jesus o Cristo, com mais 15 lives, estudando todo o restante. Nós vamos terminar nesse semestre, até o dia 30, até o capítulo 21 do livro de Jesus o Cristo, do Elder Talmud, e no próximo semestre vamos estudar mais 21 capítulos, totalizando os 42 capítulos que temos em todo o livro. Esses 21 capítulos aqui estudamos em 15 lições, porque lições que eu digo, lives nossas aqui, porque nós temos aqui algumas que nós estudamos 2 capítulos juntos, e no próximo semestre vamos fazer isso também, algumas lives vamos ver 2 capítulos, de modo que em 15 lives estudemos 21 capítulos. Tá bom? Então essa primeira temporada encerra dia 30 e vamos depois retomar com a temporada
seguinte, finalizando aí em 2 temporadas as conversas sobre Jesus o Cristo. É isso, esse recado muito bom, é importante para que vocês possam saber o andamento aqui das coisas, se programarem. Mas então a gente não vai ter mais nenhum conteúdo aqui? Não, calma, vamos ter outros conteúdos em dezembro, vai ser muito bom. Em dezembro eu vou falar depois sobre isso para vocês, mas aguardem, tem coisa boa aí, tá? Tem coisa boa aí. Estou falando sobre conversas sobre Jesus o Cristo, que nós vamos fazer em 2 temporadas, mas aguardem novidades, tá bom? Bom, o que a gente tem para estudar sobre hoje? O título do capítulo é capítulo 18, com quem tem autoridade, como quem tem autoridade. O versículo de Mateus, capítulo 7, que é o versículo 29, diz assim: porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. O Salvador Jesus Cristo, Mateus disse isso logo ao final do Sermão da Montanha, os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. A tradução inspirada do profeta Joseph Smith, desse versículo, coloca ele assim: porque os ensinava como tendo autoridade de Deus, e não como tendo autoridade dos escribas. Há uma diferença muito importante nessa tradução. Os escribas do Velho Testamento eram aqueles que escreviam as escrituras, não é? Os escribas eram aqueles que copiavam as escrituras. Vamos lembrar que não existia imprensa, né? Não existia imprimir com tipos, nem de nenhum outro modo. Cada texto tinha que ser copiado à mão, em papiros, em placas, de algum modo. Era copiado à mão, às vezes em pedras. Era assim que os textos eram copiados. Ninguém tinha uma cópia da Bíblia em casa, não existia Bíblia. No Velho Testamento inteiro não existia Bíblia. No Novo Testamento inteiro ninguém tinha uma Bíblia. Ninguém tinha. O que eles tinham eram as escrituras, os registros, um rolo de papiro ali com um texto de Isaías, que não era... era o capítulo 20, versículo 30 de Isaías. Não sei nem se tem versículo 30 no capítulo 20, estou falando aleatoriamente aqui, tá? Não existia isso, essa divisão de capítulos, essa divisão de versículos, isso veio muito depois, já aqui nos nossos tempos, de alguns séculos para cá. Porque eles tinham os textos escritos. E ali eles iam para a sinagoga para ouvir a leitura dos textos das escrituras. Ninguém tinha uma cópia desses escritos em casa. Não existia isso. E os escribas tinham essa função de fazer essas cópias, que iam para as sinagogas. Era um trabalho grande, porque eram muitos textos. Depois do Novo Testamento, os escribas eram chamados de doutores da lei. E eram eles que definiam os detalhes da lei. Nós já falamos aqui sobre Jesus Cristo ter falado em mais de uma ocasião de que eles tinham alterado a lei, né? Eles tinham criado muitos detalhes, era quase impossível viver a lei com perfeição, era um peso. E o Evangelho não pode ser um peso, o Evangelho é de alegria. Mas era um fardo viver aquilo tudo, tantos detalhes que eles tinham colocados, até o número de passos que você podia dar no dia do Senhor, era um negócio sem nenhum sentido. E os escribas eram responsáveis por isso. Então, quando alguém ia ensinar o Evangelho, ensinava com a autoridade dos escribas, porque os escribas davam essa autoridade. Então, quando Mateus estava dizendo que Jesus Cristo ensinava como tendo autoridade de Deus e não como tendo autoridade dos escribas, ele está dizendo, olha, ele não fala o que eles falam, ele fala diferente. E é isso que a gente vai ver hoje. O que é isso? O que é essa autoridade de Deus?
Antes, porém, eu quero dizer que nós hoje temos a bênção de termos escrituras em casa. Todos nós hoje podemos ter as escrituras na palma da mão no celular ou impressa. Você não tem custo nenhum para ter ela no celular, não paga nada. Impressa no centro de distribuição da Igreja de Jesus Cristo, você vai pagar um valor irrisório. Mas eu quero chamar a atenção para essa bênção que às vezes passa por nós se a gente nem perceber que é uma bênção de termos as escrituras. Aquele povo não tinha escrituras em casa. Até alguns séculos atrás ninguém tinha escrituras em casa. E nós temos acesso livre às escrituras e às vezes deixamos elas ali empoeirando. A escritura é para ser lida, não é para tomar poeira. Eles não tinham essa bênção de ter escrituras, e nós temos a bênção de ter escritura, e temos uma bênção adicional em nosso país, que é a bênção de poder ler as escrituras. Tem países no mundo que isso não é possível. Tem países no mundo que não permitem o estudo das escrituras, que não permitem que as pessoas tenham escrituras, que não permitem que as pessoas tenham uma religião. Nós temos uma bênção em nosso país, que é a bênção da liberdade religiosa, e nós precisamos defender a liberdade religiosa. Defender a liberdade religiosa não é defender uma outra religião, é defender o direito dessa religião existir, é defender o direito das pessoas seguirem a sua crença como acharem que devem, que as pessoas possam crer no que quiserem, como quiserem, sem serem ofendidas por isso, sem serem perseguidas por isso. Isso é liberdade religiosa. E isso é uma bênção, porque se eu não permito isso para o outro, eu preciso lembrar que uma hora isso vai voltar de outra pessoa, de alguém, para mim também. A liberdade religiosa é uma bênção. Nós precisamos cuidar muito disso. A Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias tem se empenhado muito sobre liberdade religiosa. E vai muito além das palavras. Caiu um terremoto aí, anos atrás, caiu uma igreja evangélica no México. A igreja foi lá a Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias foi lá e reconstruiu a igreja inteirinha deles. Muito melhor do que a original. Entregou a chave e disse: é de vocês, com material, com mão de obra, com tudo da igreja. Olha, a igreja de vocês está lá. Eu mesmo já fui aqui fazer limpeza num convento de freiras aqui, com vários membros da igreja. Não, eu não vou seguir, eu não vou numa passeata da igreja, numa caminhada daquela igreja tal. Não é isso, eu não vou. Não tem porquê. Mas eu vou defender e vou cuidar que aquela igreja exista. Que eles tenham, não só igrejas cristãs, mas de qualquer segmento religioso, que tenham o direito de acreditar no que quiserem. Eu vou defender esse direito. Porque eu quero ter esse mesmo direito para mim. E eu só faço para os outros o que eu quero que seja feito para mim. Isso foi o que o Salvador ensinou. Fazer aos homens o que quereis seja feito para vós. Porque com a medida com que eu julgar, eu vou ser julgado. À medida com que eu tratar a religião dos outros, a minha vai ser tratada. Nós temos essa bênção da liberdade religiosa e a bênção das escrituras. Que nós possamos aproveitar isso. Eu queria destacar isso hoje aqui, que é muito importante. Então Salvador pregava, ensinava como tendo autoridade de Deus. E ele tinha essa autoridade por investidura divina, né? Ele tinha essa autoridade por investidura divina.
ele fazia exatamente o que o pai faria e ele dizia exatamente o que o pai diria. Por isso, em muitos momentos das Escrituras, ele é chamado de o pai, porque ele é exatamente como o pai é. Embora eles sejam dois indivíduos separados, distintos, cada um com seus corpos separados. E o Espírito Santo, um outro personagem de espírito. São separados, eles são um em propósito. Mas era tão perfeita essa união dele, que o poder e a autoridade do pai era exercido por ele com plenitude. E o que é essa autoridade? A autoridade é a permissão concedida por Deus aos homens para que possam agir em seu nome nas coisas da sua obra, da obra de Deus, ou em nome de Cristo, em nome do Pai ou em nome de Cristo. Isso é autoridade, é a permissão que temos para agir em nome de Cristo, em nome de Deus. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso hoje. Doutrina e Convênio, seção 42, versículo 11, o Senhor disse: e também vos digo que a ninguém será permitido sair a pregar meu evangelho ou estabelecer minha igreja, a não ser que tenha sido ordenado por alguém que tem autoridade. É necessário que eu receba a autoridade de alguém que tem autoridade. Não pode uma pessoa chegar para mim e dizer: olha, Deus está lhe dizendo que você tem que ir pregar o evangelho ali. Essa pessoa que está me dizendo isso tem autoridade para falar em nome de Deus? Se não tem autoridade para falar em nome de Deus, essa pessoa não pode falar em nome de Deus dessa forma, para dar autoridade para outro. Eu só posso receber autoridade de quem tem autoridade. É uma das regras de fé da igreja, a regra de fé número 5. Nós cremos que um homem deve ser chamado por profecia, ou seja, chamado por Deus por profecia, ou seja, por revelação, e pela imposição de mãos, por quem possua autoridade para pregar o evangelho e administrar as suas ordenanças. Eu só posso ser chamado para fazer algo na igreja por quem tem autoridade para me chamar. Ah, não, mas eu estudei teologia, eu tenho capacidade. Calma. Estudo é muito importante e muito bom, mas isso não lhe dá autoridade. O estudo por si só não lhe dá autoridade para falar em nome de Deus. É como se eu conhecesse o mapa da casa de vocês e isso me desse autoridade para entrar lá. Não me dá. Eu posso estudar o mapa da casa de vocês, a planta, todos os detalhes, eu posso saber onde está cada entrada, cada saída, mas isso não me dá autoridade de cruzar a porta da casa de vocês de modo algum. Estudo não é suficiente para a autoridade. É muito importante, mas não é suficiente. A autoridade tem que ser dada por quem possui autoridade, recebida de Deus, por imposição de mãos. Não posso eu chegar e dizer: irmão, você está autorizado a fazer tal coisa na igreja, ou no evangelho, ou Deus mandou eu lhe dizer isso. Não. Por que autoridade você está me dizendo que Deus mandou fazer isso? Então, precisamos entender o que é autoridade. É a permissão, é a autorização para fazer as coisas em nome de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus. Ninguém toma para si essa honra. Ou seja, eu não posso me dizer: não, eu tenho autoridade de Deus, porque eu estudei, porque eu faço isso, porque eu sou... Não. Ninguém tem o direito de tomar para si essa honra. Ninguém tem o direito de dizer que tem autoridade, senão o que é chamado por Deus, ou seja, a não ser aquele que seja chamado por Deus para isso, ou seja, aquele que receba de fato a autoridade de Deus para isso. Isso está na Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 4. E quando o Salvador chamou os 12, está registrado lá no livro de João, capítulo 15, versículo 16, ele disse assim:
Não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós e vos designei. Compreendem? Ninguém escolheu Cristo, Ele nos escolheu. Nós escolhemos Ele depois que Ele nos escolheu. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. Então nenhum dos 12 ali podia dizer, não, fui eu que escolhi ser apóstolo. E nenhum de nós pode dizer, fui eu que escolhi isso, fui eu que escolhi aquilo. Eu não estudo para ser bispo. Eu não estudo para ser um missionário. E isso me dá autoridade para ser um bispo, para ser um missionário. Não. O estudo do evangelho é importante, independente do que eu vou fazer, mas é Deus que me chama, por quem possui autoridade, ou seja, por quem tem essa permissão para me chamar. E me designa por imposição de mãos. Funcionou assim no Novo Testamento, funciona assim hoje, tem que funcionar assim hoje. Essa é a maneira como Deus faz as coisas. Nós não podemos agir sem ter autoridade. Autoridade, por exemplo, para alguém que dirige, a autoridade é dada como? Com a carteira de motorista. A carteirinha de motorista lhe dá autoridade para dirigir. Mas você confecciona uma carteira de motorista em casa? Não. Você precisa buscar quem possui autoridade para lhe dar essa autoridade. Possui se qualificar para receber essa autoridade. E então quem possui autoridade vai emitir uma permissão, uma autorização, ou seja, lhe emitir para você uma carteira de motorista, que é essa permissão para você dirigir. É uma analogia muito simplória, eu sei, mas funciona. Compreendem o que é autoridade? Nenhum motorista na rua pode dizer, não, ó, toma aí, o carro está aí, vai lá, eu lhe dou o direito de dirigir. Ninguém pode fazer isso comigo, nem com ninguém. A pessoa pode ter 50 anos como motorista, o cara pode ter uma carteira de piloto de Fórmula 1 lá no alto, não interessa. Ele não tem autoridade para me dar autoridade para dirigir. Só quem pode fazer isso é quem possui essa autoridade. Compreenderam bem o que é autoridade? Deixem aqui no chat comentários de vocês sobre essa questão da autoridade. Vocês têm algum sentimento sobre isso? O que o Espírito disser para vocês? Algum comentário, alguma pergunta? Deixem aqui no chat, tá? Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Agora, aliado à autoridade, existe uma outra coisa, que é o poder. As pessoas às vezes confundem poder com autoridade. São coisas distintas, embora estejam interligadas, totalmente interligadas. Mas são coisas distintas. Poder e autoridade não são a mesma coisa. Já aprendemos aqui o que é autoridade. Mas, o que é o poder? O poder é a capacidade de fazer algo. Está associado à autoridade, sim, mas é a capacidade de exercer essa autoridade. A autoridade do sacerdócio é dada a alguém, o poder é a capacidade de exercer essa autoridade, ou seja, de agir em nome de Deus. Mas como assim? Se você tem a carteira, vamos voltar para o exemplo da carteira, se você tem a carteira de motorista, você já está autorizado, você pode pegar o carro e sair, certo? Certo? Mas se eu tiver poder, eu só tenho autoridade. Mas como assim se eu tiver poder? Vamos lá. Eu não bebo, mas tem pessoas que bebem. Aí a pessoa bebeu, está alcoolizada. Ela tem autoridade para dirigir? Sim ou não? Tem autoridade para dirigir uma pessoa alcoolizada? Tem, né, gente? Ela tem autoridade para dirigir. Ela tem a carteira.
A autoridade ela tem. Mas o que ela não tem? Ela não tem poder. Porque ela não pode dirigir. A lei é muito simples e muito clara. Se você está alcoolizado, você não pode dirigir. A carteira ainda tem. A autoridade ainda é sua, mas o poder você não tem. Compreende essa diferença? Você tomou uma medicação que lhe deixou sonolento, você não tem poder de dirigir. Tem pessoas que exercem a autoridade sem ter poder. Aqui e acolá pode-se achar alguém que cometa esse erro, porque isso é um erro. Do mesmo jeito que dirigir alcoolizado só porque eu tenho a carteira é um erro, exercer a autoridade de Deus sem ter o poder para isso é um erro. Não, mas eu recebi por imposição de mãos a autoridade de Deus, por alguém que possua autoridade, então eu vou exercer. Se você tiver poder, sim. E como é que eu sei que eu tenho poder? É só a gente entender o que é o poder de Deus. O Senhor declarou, Doutrina e Convênio, seção 121, versículo 36, o seguinte: os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Retidão. A retidão é que me dá o poder. A retidão é que controla os poderes do céu. Então basta eu ser uma pessoa reta e eu posso então fazer qualquer coisa em nome de Deus? Se você tiver autoridade para aquilo, sim. Porque algumas pessoas acham que, por serem pessoas boas, pessoas justas, pessoas corretas, obedientes aos mandamentos de Deus, então podem exercer qualquer coisa no Evangelho de Deus, podem fazer qualquer coisa no Evangelho de Jesus Cristo. Se tiver autoridade, pode. O poder sozinho não lhe dá autoridade. Tem gente que dispensa a autoridade, acha que por ter o poder, ou seja, por ser alguém que conhece o Evangelho, que vive o Evangelho, isso já lhe dá autoridade. Não, você tem que ter autoridade, de acordo com aquilo que eu ensinei antes, que eu falei, que é de ter a autoridade dada por alguém que possua autoridade, por imposição de mãos. Se você tem essa autoridade para fazer aquilo, você então tem o poder que é dado pela retidão, você tem os dois e você pode fazer. Se você só tem autoridade, mas você não tem o poder, ou seja, você não está qualificado naquele momento, você não tem a capacidade de fazer aquilo naquele momento, você preserva a autoridade, mas não pode exercer, porque você não tem o poder. Se eu não tenho autoridade, mas eu tenho o poder, no sentido de que eu cumpro os requisitos de ter os poderes do céu, de exercer os poderes do céu, no sentido de que eu sou reto, de que eu sou uma pessoa digna, mas sem autoridade eu não posso, por melhor que eu seja. Por isso que a igreja foi retirada da terra depois que os 12 todos foram tirados da terra, porque não existia mais autoridade. Existia poder? Certamente. Quantos cristãos excelentes ficaram na terra? Mas não existia mais autoridade. Você não pode achar que você está autorizado a falar em nome de Deus, a agir em nome de Deus, só porque você é uma pessoa que conhece o Evangelho e porque você é uma pessoa boa e obediente ao Evangelho. Tudo isso é muito bom, mas isso não lhe dá esse direito. Porque a casa de Deus é uma casa de ordem. Agora, uma pergunta que vem aqui é: o que é ser reto? Já que a retidão é que me dá esse poder, o que é ser reto? Ser reto é ser justo, é ser santo, é ser virtuoso, é ser íntegro, é obedecer os mandamentos de Deus e evitar o pecado. Essa é a definição que está lá no Guia para Estudo das Escrituras, é uma definição excelente. Ser justo, santo, virtuoso, íntegro, obedecer os mandamentos e evitar o pecado. Diz aí que é ser perfeito? Não, porque perfeição nesse mundo, perfeição plena a gente não vai ter.
como nos ensinou o presidente Rousseff M. Nelson, nós, aqui nesse mundo nós vivemos uma perfeição incompleta, ou seja, precisamos fazer o melhor que pudermos. Mas vejam, nós precisamos buscar retidão, sendo justos, santos, virtuosos, íntegros e obedecer aos mandamentos, mas também precisamos evitar o pecado. Mas talvez alguém pergunte, mas, irmão Antônio Carlos, não é a mesma coisa obedecer aos mandamentos e evitar o pecado? Não é a mesma coisa não. Tem muita gente que obedece os mandamentos, mas não evita o pecado. O mandamento é viver a lei da castidade. O que significa a lei da castidade? Significa que eu só devo ter relações sexuais dentro do casamento. Se eu sou casado, não posso ter relação sexual com mais ninguém, a não ser com a minha esposa. E se eu sou solteiro, não posso ter relação sexual com ninguém, seja uma pessoa casada ou solteira. Isso é a lei da castidade. Relações sexuais são apenas dentro do casamento. E aí eu posso dizer, olha, eu obedeço a lei da castidade. Mas se a pessoa obedece a lei da castidade, mas vê pornografia, ainda que não tenha uma relação sexual com alguém, ela não está evitando o pecado. Compreendem? Eu pago meu dízimo fielmente. Você paga o seu dízimo, 10% da sua renda, você paga como dízimo ao Senhor na sua igreja. Mas com os outros 90% você usa aquele dinheiro, aqueles outros 90%, para fazer algo que não é lícito, que não é correto, que não está de acordo com os mandamentos de Deus. Você obedeceu o mandamento, mas não evitou o pecado. Nós precisamos obedecer aos mandamentos e evitar o pecado. São duas coisas distintas que às vezes nós permitimos que andem lado a lado, mas não podem. Não podem. Nós não podemos obedecer o mandamento e não evitar o pecado. Nós precisamos evitar o pecado. Quando nós obedecemos os mandamentos com exatidão, é um excelente caminho para evitar o pecado. O que é obedecer com exatidão? Se eu pago o dízimo, eu estou obedecendo o mandamento. Se eu pago o dízimo com um coração sincero, alegre, por obedecer aquele mandamento, eu estou pagando o dízimo com exatidão. Em todos os mandamentos nós podemos obedecer, e isso é maravilhoso. Obediência traz bênçãos, mas obediência exata traz milagres, disse o presidente Nelson. Então, em todos os mandamentos eu posso obedecer, mas em todos os mandamentos eu posso obedecer com exatidão. Obedecer com exatidão. E quando eu obedeço com exatidão, eu me protejo, eu estou evitando o pecado. Voltando ao exemplo da lei da castidade, obedecer, não tendo relações sexuais com ninguém fora do casamento, é obediência. Mas se eu também não procuro nada de pornografia, seja no cinema, na TV, pornografia literária, pornografia na música, se eu não procuro nada de pornografia na internet, de nada, então eu estou obedecendo a lei da castidade com exatidão. Percebem? Obediência traz bênçãos, obediência exata traz milagres, disse o presidente Nelson. Então nós precisamos buscar a retidão para exercermos os poderes do céu dentro daquilo que nós recebemos autoridade. Na Igreja de Jesus Cristo, eu sou um professor do Evangelho, fui chamado como um professor do Evangelho. Então, eu tenho autoridade para ensinar o Evangelho. Alguém me chamou, alguém que possui autoridade me chamou e me deu essa autoridade por imposição de mãos. Agora eu preciso viver em retidão para ter o poder para exercer essa autoridade que me foi dada. E é isso que todos nós precisamos fazer. E o Salvador fez isso em todo momento.
Nesse capítulo 18 do livro de Jesus Cristo, nós vemos que ele curou o servo do centurião, lembra? Quando ele só disse uma palavra e o servo já ficou curado. Ele levantou da morte um jovem, filho de uma viúva na cidade de Naim. E ali, ele também exerceu a autoridade. E na casa de Simão, o fariseu, ele curou uma mulher pecadora. Também ele curou os pecados dela e exerceu autoridade. Inclusive, vamos deixar claro que essa mulher é muitas vezes chamada de Maria Madalena. Não, Maria Madalena não é essa mulher. Maria Madalena nunca teve pecado. Nunca teve pecado. Chamam Maria Madalena de pecadora. Essa mulher não é Maria Madalena. Também não é a Maria de Betânia, que foi outra que também ungiu os pés do Salvador. Essa mulher não é Maria de Betânia. Essa é outra mulher. E a gente precisa estudar as Escrituras para entender essa questão. Mas ele curou com que poder e autoridade? Com poder e autoridade de Deus. Porque ele era reto. Ele era digno. Então nós podemos e precisamos buscar em retidão o poder e autoridade de Deus. Algumas pessoas estão escrevendo aqui. Muito obrigado, viu? Alice Bispo Estética disse aqui: irmão, ao estudar as Escrituras acho fantástico como os apóstolos de Jesus Cristo realizavam milagres através da autoridade e poder concedido a eles por Cristo. É isso mesmo, né? Eles tinham a autoridade dada e eles tinham poder, porque eles seguiam a Cristo. O poder, gente, não é nosso, tá? O poder vem de Deus. As duas coisas, autoridade e poder, vem de Deus. A autoridade é concedida por imposição de mãos, por quem possua a autoridade, e o poder é concedido pelo Espírito de acordo com a nossa retidão, do nosso empenho. Nós precisamos, se eu estudar o Evangelho eu tenho poder. O estudo do Evangelho é um dos elementos para você ter o poder de Cristo. Não adianta eu ser digno e eu não buscar conhecer nada sobre aquilo que eu fui autorizado a fazer. Eu tenho que estudar, claro, mas só o estudo não me dá direito de fazer, sem ter autoridade. O Francisco Eugênio Nogueira disse aqui: Cristo falou que só em olhar para uma mulher com intenções impuras já adulterou. É a questão do adultério, né? Da via de mão dupla, né? Obedecer ao pecado, obedecer aos mandamentos e evitar o pecado, né? Essa via de mão dupla. Nós precisamos fazer as coisas do jeito correto. O Salvador Jesus Cristo deseja que nós exerçamos a autoridade que Ele concede aos seus filhos e o poder que Ele exerce, que Ele concede aos seus filhos, com retidão. Como eu disse antes, algumas pessoas talvez queiram exercer a autoridade que não têm só porque possuem retidão, ou querem exercer a autoridade que possuem sem retidão. As duas coisas estão incorretas. Mas que autoridade é essa? Essa autoridade chama-se sacerdócio. Há pessoas hoje no mundo cristão que talvez não acreditem que seja necessário possuir o sacerdócio hoje. O sacerdócio está lá no Novo Testamento. O Novo Testamento diz que Jesus Cristo recebeu o sacerdócio de Melquisedeque. Está lá no livro de Hebreus. Por que eu vou seguir o Novo Testamento em algumas coisas, mas em outras eu fecho o olho para não seguir? Não, isso aqui não precisa mais. Mas se não precisa isso, por que precisa disso, desse outro? Por que precisa daquele outro ali, daquele outro ponto ali? Nós precisamos seguir tudo. Que nós possamos ter essa percepção de que a autoridade de Deus é concedida por Deus. Não pelo estudo, não porque alguém chega para mim e diz que eu posso fazer. E que o poder de Deus vem de Deus por meio da minha retidão. Eu me qualifico pela minha retidão.
eu quero convidar todos vocês a estudarem mais sobre a autoridade divina e sobre o poder de Deus. A buscarem conhecer mais a respeito disso, sobre a autoridade, sobre poder e autoridade. Há muitos hoje que pregam o Evangelho sem qualquer autoridade. Sem qualquer autoridade. Conhecem o Evangelho, ou pelo menos parte dele, mas nunca foram chamados por Deus para fazer isso. Não basta ter o sentimento de que Deus me chamou. Não basta estudar teologia na faculdade. Não basta isso. Você tem que ter sido chamado por Deus por quem possui autoridade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias teve início dessa forma. O profeta Joseph Smith recebeu uma visão do Pai e do Filho. Mas ele não começou a igreja ali. Somente anos depois de muita preparação, de buscar retidão plena, é que ele então recebeu a visita de Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos, que possuem a autoridade concedida por Deus, conforme está lá no Novo Testamento, e que impuseram as mãos sobre ele e concederam a ele esta mesma autoridade. Primeiro João Batista com o sacerdócio arônico, depois Pedro, Tiago e João com o sacerdócio Melquisedeque. A partir daí, ele passou a ter o direito de impor a mão sobre outros e conceder essa mesma autoridade. Então vamos deixar bem claro que na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a autoridade foi restaurada por imposição de mãos por quem possui autoridade. Você pode crer nisso ou não, mas foi dessa forma. Ninguém está dizendo que na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que a autoridade veio porque eu tive um sentimento. Joseph Smith poderia ter dito: olha, eu tive uma visão, vi Deus e Jesus Cristo, vi o Pai e o Filho, e eles me deram autoridade. Não, eles chamaram, mas a autoridade foi dada depois, do jeito correto. E é importante que a gente se lembre disso, porque as coisas na Igreja de Jesus Cristo funcionam do jeito correto. Não tem brechas, não tem falhas. Há falhas de homens, mas não de Deus, não da doutrina. Qualquer igreja que não é fundada sob o alicerce da autoridade, não tem, por redundância aqui, não tem autoridade. Ainda assim, como eu disse no início, preservamos o direito que todos têm de acreditar da forma que quiserem. Liberdade religiosa é muito importante. Todos têm o direito de acreditarem como desejarem. Muito obrigado, meus amigos, pela companhia de vocês hoje. Muito obrigado mesmo. Esse vídeo vai estar ainda hoje no canal do YouTube do Estandarte da Liberdade e também no meu canal do YouTube. Até a próxima semana com mais uma conversa sobre Jesus o Cristo. E, como eu disse antes, nós vamos então até o dia 30 de novembro com essa primeira temporada dessas nossas lives. Até lá. Peço meu testemunho de tudo que falamos hoje. Peço meu testemunho de que a autoridade de Deus foi restaurada e está na terra hoje. O sacerdócio Melquisedeque existe na terra hoje. Testifico disso. Em nome de Jesus Cristo. Amém.